Está no ar o programa A Vida Como Ela É. Hoje nós estamos em São João do Oeste. Estamos sendo recebidos pela Cirlei Kessler. Ela que vai contar um pouquinho mais da sua trajetória. Transformou muita dor em força de viver. Cirlei, obrigada por nos receber com muito carinho por aqui para contar um pouquinho mais da sua história. E para a gente começar, vamos falar um pouquinho mais da sua infância, da sua juventude e assim a gente vai contando um pouquinho mais da sua caminhada até aqui. Seja bem-vinda, obrigada. Eu que agradeço pela vinda, pelo pedido para vocês poderem vir aqui. Tive uma infância tranquila, normal. Sempre gostei muito de trabalhar com meu pai. Eu era assim o braço direito dele e ele era o meu braço direito. E assim eu segui. Depois, com 19 anos, eu casei, porque eu tinha um sonho de ir para a Alemanha, mas aquilo não acabou dando certo. Aí com 23 anos eu machuquei minha perna, num acidente de trabalho, trabalhando na roça. Quais foram as principais lembranças, Cirlei, que você tem hoje, em especial desse dia que você machucou o joelho? A única lembrança assim que eu tenho, que eu estava parada e me virei e deu um estralo bem forte no joelho. Eu sei que eu gritei de dor. E nesse gritar de dor acabou, eu continuei trabalhando, fui trabalhando. Isso foi dias, meses, até que eu não aguentei mais, aí me levaram em massagista. Porque naquela época era muito difícil os médicos. Era muito complicado. O único ortopedista que tinha era em São Miguel do Oeste. Aí o que foi piorando cada vez mais, né? Essa falta, Cirlei, de recurso, até mesmo de atendimento adequado, como foi lidar com tudo isso? Foi muito difícil. Eu escutei de médico dizendo que eu não tinha nada, escutei de outras pessoas dizendo que eu não tinha nada. Aí eu fui por conta e marquei uma consulta particular em São Miguel com o ortopedista. Aí quando eu cheguei lá, ele já marcou a cirurgia porque era urgente. E aí ele já viu que eu tinha osteomielite e assim eu fui seguindo. Só que eu não pude ter o cuidado como eu tinha que ter no pós-cirúrgico. Aí eu comecei a trabalhar e aí foi complicando. Aí eu fui a segunda e a terceira cirurgia eu já fiz em Chapecó. Aí na quarta cirurgia eu peguei mais uma bactéria hospitalar. Junto a todo esse problema, eu peguei mais uma bactéria hospitalar. Sendo que as 5 primeiras cirurgias eu paguei tudo particular. Porque naquela época o SUS não ajudava ainda como é hoje, né? E aí eu fiz essas cirurgias particulares. Só que meu corpo rejeitava tudo. Pino, platina, tudo que eles colocavam, meu corpo rejeitava por causa da bactéria. Cirlei, como você enfrentou esse momento, tanto da busca do atendimento, como também toda a parte do deslocamento, né? Novos ambientes, novos profissionais no momento do atendimento, como é que foi tudo isso? A prefeitura de Tunápolis me levavam, porque eu podia ir só de carro, era eu, um acompanhante e um motorista, por causa da bactéria. Aí eles me levavam, isso foi 7 meses que eu ia segunda, quarta e sexta para o médico, para fazer a limpeza toda que um profissional mesmo tinha que fazer. E os outros dias eu fazia as curativos no posto da cidade. Foi muito difícil, só que a gente tinha condições, isso facilitou. Na verdade, naquela época nós tínhamos condições e facilitou. Só que eu achei que eu não ia, porque eu fui para a cirurgia sabendo que eu ia entrar com 2 pernas e talvez não sairia com as 2. E saí com as 2, só que isso aí foi um tratamento muito longo, de 7 meses de idas e vindas, se deslocando do interior de Itapiranga para Chapecó. Isso foi complicado. Cirlei, com todas as orientações médicas que você recebeu durante esse período, como é que foi voltar para a tua rotina novamente, para os teus afazeres, né? Ou propriamente os afazeres diários de casa, né? Após todas essas orientações. Olha, foi bem difícil. Depois de ter feito as 5 cirurgias, eu me divorciei e não quis olhar para trás. Fui embora para Minas Gerais.
Lá eu fiquei 6 anos, lá eu não trabalhava porque eu recebia aquele um salário do INSS. Aí eu não trabalhava, eu fiquei 6 anos lá. E lá eu adotei aquele menino e quando ele tinha 1 ano e 5 meses eu vim morar em Gaspar. Aí fiquei ali 14 anos. Só que naquela época eu estava boa. Eu tinha, às vezes tinha dor, mas estava bem. E a orientação do médico era para mim não trabalhar. Só que com a dificuldade e tudo começando, eu comecei a trabalhar. E realmente eu caí e foi ali que começou o problema. Aí foram mais 7 cirurgias em Blumenau. Sirley, em algum momento passou pela tua mente em desistir? Passou, com certeza. Só não aconteceu porque eu não tive condições de fazer o que eu queria fazer. E a solução foi vender minha casa, passar a guarda do meu filho para o pai e ir embora. Já no intuito de hospital de referência, Curitiba, como a gente escutava muito. Aí lá também eu tive que pagar um médico, aí a prótese e o hospital eu ganhei pelo SUS. Porém, minha perna rejeitou essa prótese também. Eu coloquei ela em 2018, com 45 anos. Aí fiquei lá 1 ano, um pouquinho mais de 1 ano, eu voltei para Itapiranga. Aí ali que eu comecei a trabalhar como cuidadora de idosos. Comecei a fazer curso de enfermagem, mas desisti porque eu não aguentava mais. Aí trabalhei até 1º de outubro de 2021. Aí não teve mais jeito. Quando eu chegava no posto, os médicos já se arrepiavam. Já não queriam mais me ver ali, na verdade, né? Aí eu comecei a ir no plantão do hospital de noite. Aí lá tinha um médico que na hora eu achei ele bem estúpido, só que no fim ele foi que salvou minha vida. Porque quando eu fui chegando com uma muneta, ele disse: "O que tu tá fazendo aqui com essa perna? Tu não tá vendo que tem que amputar?" Eu falei: "Eu sei disso, eu tô na fila do SUS, só que ninguém quer fazer", eu falei. Aí esse médico me encaminhou, eu precisei de laudos de 2 ortopedistas, 2 médicos da dor e da psicóloga. Passei por esses médicos, os ortopedistas, todos falaram que eu tinha que amputar, mas nenhum queria pegar. Aí a última opção foi desse médico, foi um vascular, um cardiologista, em Maravilha. Aí eu fui lá e ele disse que ele ia fazer, mas que ele queria 5 laudos, dos 2 médicos da dor, dos 2 ortopedistas e da psicóloga. Mas como era final de ano, eu consegui mandar os últimos laudos só em janeiro. Aí no final de janeiro ele chamou, porque aí ele já queria marcar a cirurgia. Ele queria fazer para a 1ª semana de fevereiro. Só que como estava muito em cima da hora e eu tinha que passar por cardiologista e tudo, aí ele resolveu fazer dia 14 de fevereiro. Aí eu passei com o cardiologista, fiz os exames, tudo. Aí fui eu para cirurgia. Como foi o momento que você realmente caiu a ficha que teria que amputar a perna? Por incrível que pareça, isso foi mais fácil para mim do que falar: "Fica com tua perna". Foi mais fácil porque eu não aguentava mais de dor. A morfina já não fazia mais o efeito. Já era coquetel. E o coquetel era tão forte que eu fazia de noite e no outro dia eu não conseguia ficar de pé. Eu estava me acabando. Simplesmente eu não ia sobreviver muito tempo. Aí quando alguém realmente falou: "Vamos amputar, os exames estão tudo ok, está marcada a cirurgia", aquilo tirou um peso de cima de mim. Aquilo foi como se eu flutuasse. Não vou dizer que foi alegria, porque não é fácil passar por cirurgia, não é fácil. Só que para mim foi um alívio escutar isso. Depois de 12 cirurgias e tentativas, eu fui para a 1ª amputação. Aí a recuperação, a minha ficha, o médico chegava no quarto e ele falava: "Como é que tu não pede remédio para dor?" Eu falava: "Eu não tenho dor", sendo que no 3º dia eu recebi alta, ficando um dia na UTI, e no 3º dia eu já recebi alta e cheguei em casa, tomei o meu primeiro banho sozinha, tudo, a recuperação foi excelente. Com 22 dias ele me liberou para dirigir o carro. Aí eu falei para ele
que eu não ia pagar a perna mecânica. Como eu tinha pago a cirurgia, eu não ia pagar a perna mecânica. Ele falou que eu não precisava porque eu tinha o direito. Ele me encaminhou, me chamaram para Florianópolis. Aí eu fui 3 meses seguidos, junho, julho e agosto. E em agosto, quando eu fui, porque aí começa o enfaixamento. Aí em agosto, quando eu fui, eu tinha calafrio, só que eu não dei atenção para esses calafrios. O corpo estava gelado e me dava muito calafrio. Aí o médico lá, ele disse logo, pode entregar isso aqui para o teu médico, que aqui tu não volta mais. Eram só letras e números e eu não tive cabeça para pesquisar o que era, eu não tive nada. Aí eu mandei para o médico, ele não me deixou vir para casa, eu já tive que ficar em Chapecó. Aí de Chapecó me transferiram para Maravilha, de Maravilha me levaram de volta para Chapecó com o infectologista. Aí ela falou que eu teria que amputar novamente. A minha perna tinha inchado 20 centímetros. Isso pela segunda vez, Cirlei? Sim, antes da segunda amputação. Ali eu chorei, Deus o livre, não tinha o que me consolava. Eu falava, eu não vou mais amputar e não vou mais amputar. Porque eu achei que eu ia ter que ter dor e eu não tinha mais dor. Porque a minha perna, na verdade, na primeira amputação, o médico falou que se não tivesse amputado naquela hora, eu teria no máximo 3 meses de vida, porque estava toda necrosada. A perna ia para estudos e no fim teve que ser enterrada, e ela está junto no túmulo do meu pai, essa perna. E aí eu não quis aceitar, só que eu não tive, mas eu lutei até na porta do bloco cirúrgico, falando, vamos embora para casa, que eu não vou amputar mais. Aí eu senti. Tudo que eu não senti na primeira amputação, eu senti depois. Eu não podia quase nem respirar, para dizer a verdade, de tanta dor. E eu fiquei num aparelho na perna, ligado direto no 220, e aquilo circulava. Eu fiz a segunda amputação numa segunda-feira, que era 29 de agosto. Aí na quinta veio o resultado da biópsia. Na sexta-feira eu fui para o bloco cirúrgico, o médico disse que ia tirar o aparelho e limpar e fazer os pontos. Aí, na verdade, ele teve que amputar de novo. Pela terceira vez? Pela terceira vez. Foram mais 5 horas de cirurgia. E a dor foi terrível. A minha sorte é que eu não sabia que eu não ia sair viva do hospital. Eu não sabia disso, porque se eu soubesse, eu não estaria aqui para contar minha história. Aí eu não teria lutado. E quando foi o 10º dia, quando eu comecei a implorar para ele para ir para casa, ele me liberou. Porque ele falou que eu igual não ia sobreviver, que não tinha mais o que fazer. Aí foi 105 dias de coletado sangue, todo dia em casa. E os curativos eram 3, 4 por dia. Só que eu vim para casa num sábado, na terça eu já tive que voltar para Maravilha, porque a bactéria já estava ali alojada de novo. Aí ele abriu o corte 3 vezes depois das 3 amputações, sem anestesia, sem nada. Cirlei, quanto tempo durou esse período de recuperação após a terceira amputação? 3 meses de cama, de choro, de desespero, de não tomar água para não precisar ir no banheiro, porque a dor era terrível. 3 meses, depois de 3 meses que eu comecei a melhorar. Cirlei, de onde você tirou força para superar esse momento, para seguir em frente e para estar aqui comigo hoje contando a tua história? Nem eu sei. Eu sempre pensei, enquanto a vida, a gente tem que lutar. E eu não conseguia fazer o que estava em minha mente. Eu não tinha condições, porque eu não conseguia me mexer praticamente. Aí eu não ia conseguir arquitetar o que estava em minha mente. Aí foi que eu pensei, não, então vai ter que ser pelo outro caminho. Aí eu só pedi a Deus que tirasse minha dor. Era a única coisa que eu pedia. E depois dos 3 meses eu realmente começou a melhorar essa dor, né? Mas foram 3 meses de muito sofrimento que eu não desejo para ninguém.
Cirlei, nós te acompanhamos um pouquinho aqui em off, você até preparou um bom chimarrão para nós. De todas essas atividades diárias que nós mulheres realizamos em casa, você com as suas limitações, quais dessas atividades que mais lhe trazem alegria, entusiasmo no dia a dia? Não consigo fazer mais como eu fazia, mas faço. É passar um pano na casa todo dia, lavar a roupa, estender, guardar, dobrar, passar, cozinhar. E aí eu tenho o aquário, tenho meus peixinhos, tenho uns passarinhos, tenho o crochê que eu faço, bordado. E aí pegar o carro e às vezes dar as voltas, né? Faço as coisas de banco, tudo, que aí já fizemos conta em conjunta para mim poder fazer isso, para poder sair mais de casa também. Nesse momento que você sai de casa, Cirlei, você usa o andador, isso? Sim, o andador está sempre no carro e a cadeira de roda está sempre no carro. Só que a cadeira de roda eu só consigo quando tem alguém comigo, mas aí eu vou com o andador. Só que eu já perdi a vergonha. Se eu chego num lugar e não tenho acesso, eu peço só, me deixa entrar do jeito que eu consigo, ou me ajudam, ou tira a cadeira de roda para mim do carro, e isso já aconteceu bastante. De pedir funcionário tirar a cadeira de roda do carro, colocar o carrinho na minha frente, eu fazer minha compra. Cirlei, e nesses momentos que você já enfrentou durante esse período, como você encara principalmente o apoio dos amigos, família, esses vínculos, como você define isso? Olha, amigos, vizinhos maravilhosos que nós temos aqui, muito bom. Meu marido hoje, Raimundo. Família, infelizmente eu não posso contar com ninguém, mas também já não estou mais no meu contato e estou bem. Cirlei, qual seria a mensagem que você deixaria para tantas pessoas que estão acompanhando aí esse quadro, né? A vida como ela é. Qual seria a mensagem da Cirlei para tantas pessoas que às vezes estão passando por um momento difícil? A gente tem que rezar, só que eu não sou uma pessoa que estou direto na igreja, porque rezar tu reza em qualquer lugar. E a pessoa tem que sair, tu não pode ficar em casa, porque nem no meu caso, eu não tenho minha perna, agora eu vou ter que ficar em casa. Não, eu tenho um motivo para sair, me arrumar, ir num salão, sair, isso é tudo para mim. E não remoer todo dia aquela velha história, voltar lá ao passado. Isso é uma coisa que a gente não pode, lógico, tem dias que você chora, tem dias que você tem que falar sobre isso. Isso aí tem que descartar, né? Vai descartando aos poucos. Cirlei, eu observei também que tu tem uma amiga bem próxima dentro de casa e que te ajuda muito, né? É essa cadeira aí. É essa cadeira aqui de computador, né? Que eles dizem, ou de escritório. Essa cadeira foi o jeito que eu achei para me virar melhor. Dentro de casa, claro. Porque com ela eu me empurro com o pé, eu me puxo com o pé e vou por tudo. Um exemplo, se eu vou na geladeira para pegar algo para levar na cozinha, lá na pia. Aqui não fica nada parado, porque falta esse pedaço. Se eu tivesse na cadeira de rodas, eu preciso da mão. E assim não, eu pego as coisas que eu preciso, eu pego na mão, vou me empurrando e faço o meu serviço. Essas cadeiras, eu tenho 3 na verdade. Elas me acompanham já há mais de 2 anos. Essa aqui até já foi trocado os pneus dela. E como surgiu essa ideia, Cirlei? Isso foi por um acaso, quando eu fui na casa de uns amigos, na verdade, e na hora do almoço, eu pulando com o andador, aí o filho do cara lá falou, não, eu vou pegar a cadeira do computador para ela. Aí no outro dia eu já fui na loja e já comprei uma, né? Porque isso aí foi... A gente não tinha se tocado nisso. Pensava até em uma cadeira de roda motorizada e tudo, só que ela tira muito espaço. E essas aqui não, elas são pequenininhas. Tu vai por tudo e é muito fácil de lidar com ela. Gratidão à velha amiga que te acompanha, né, Cirlei? É essa velha amiga que me acompanha.